Boa noite. Hoje é dia 11 de agosto de 2025. Iniciamos mais um Darshan com o nosso mestre Saulo. E o Darshan, ele é realizado semanalmente. As perguntas são enviadas de forma anônima e, portanto, Saulo não tem acesso a elas. E é isso. Hoje a gente vai fazer uma pergunta para ele, apenas uma. Como liberar o medo de me expor, falar o que penso? Muito bem. Namaskara. Boa noite, todo mundo. Muita luz, muita paz e bênção para nós. Que a oportunidade desse entendimento venha para todos, para todas, de maneira atemporal, as pessoas que estão ao vivo, depois as pessoas que irão assistir em algum momento, para que a gente possa cada vez mais dissolver tudo isso que vem e vai. E o que vem e vai é o quê? Fenômeno. O que não passa, presença, que é o que não tem início e não tem fim. Então, como liberar o medo de me expor? Presta bastante atenção na questão. Exposição significa liberação. Então, percebe que na própria pergunta tem duas coisas aqui que talvez não possam andar juntas. A gente precisa refletir sobre isso, porque como liberar o medo de me expor? Você entende que liberar o medo, liberar é exposição, liberar é soltar, liberar é deixar ir. Então, liberar é exposição. Exposição é a abertura da própria vulnerabilidade. Então, percebe que assim, como liberar o medo de me expor? É, como ser vulnerável. E aí tem um complemento, falar o que penso. Então percebe, eu sinto, eu penso, eu ajo, eu manifesto. Então eu tenho medo de expor, que é atitude, falar, que é atitude, mas é o medo de falar o que pensa. Então percebe que a gente tem um sentimento que está embebecido de medo. O que eu tenho aqui é medo. Medo de me expor, medo de não ser amado, medo de não ser aceito, medo de tudo, medo de abrir o meu coração, essa é a exposição, né? Medo de abrir o meu coração para que o que eu penso esteja sendo falado. Essa é a questão. A questão é eu sinto, eu penso, mas eu não ajo. Deve estar dando uma dor
Mas deve estar dando uma angústia, mas deve estar dando uma ansiedade, porque imagina você, dentro de uma tríade sagrada, de uma profunda manifestação. Você tem 2 pernas desse triângulo e só está faltando a terceira. A terceira é falar. Mas por que você não fala? O gato comeu sua língua? Não. Você não fala porque o seu coração está fechado para o amor. Porque um coração aberto, ele está para somar. Um coração aberto, ele está para refletir. Coração aberto, ele está para ser uma rosa aberta, uma flor aberta. Vocês já viram uma flor aberta? O que que a flor aberta faz? Normalmente, dentro do simbólico que eu estou trazendo aqui, uma flor aberta, com cores chamativas, pétalas bem definidas, aroma indescritível para atrair o máximo de quê? De sol, de polinizadores, de beleza, de atenção. O pavão, com todas as suas cores, as suas plumas, as suas penas. Os peixes, com suas trocas de escama. Com suas tonalidades que se mudam, nas épocas os quais vão buscar os seus parceiros. Por quê? A semente quando germina, o sol quando nasce, ou até mesmo quando se põe, a lua quando fica cheia, o aroma daquele chá que você ama, tudo aquilo que é perfeito, natural, não tem medo de se expor. As aves no céu, os animais na terra, no mar, as pedras, o reino mineral com toda a sua geologia, a sacralidade de toda a geometria sagrada presente em cada ponto da criação, não tem medo de se expor. Por quê? Porque quando você é uma pessoa inteligente, vai importar alguém virar para você e falar assim: você não é inteligente. Não, você é uma pessoa inteligente. Isso não vai importar para você, não é isso? Se você é uma pessoa honesta, alguém vai virar para você e falar assim: mas você é desonesto. Se você é uma pessoa honesta, isso não vai importar para você, porque você é uma pessoa honesta. Se é uma pessoa bonita, pode entender bonito da forma que for. Se você é uma pessoa bonita, alguém vai virar para você e falar assim: nossa, que feio. Mas você é uma pessoa bonita. Você não vai se importar com isso. Se algo vem até nós e nos impede a exposição, significa que nós estamos querendo ser algo que nós não somos e estamos expostos ao julgamento do outro. E isso nos traz medo.
E se eu não for tão bom assim? E se eu não for tão bonita assim? E se eu não for tão inteligente assim? E se a minha compreensão estiver equivocada? Se eu tiver entendido tudo errado? Aí você volta para a natureza. Você acha realmente que um tucano com aquele bico maravilhoso dele está se importando com o tamanho do bico do canário? Você acha que o canário, cantando, ele está se exibindo e deixando o tucano enciumado? Porque eu não sei se vocês já ouviram o tucano cantar. Não ouçam, pelo amor de Deus. Mas você acha que o canário, ele está se importando ou se o tucano está se importando com isso? Ou, conforme falei recentemente, no nosso encontro sobre o que é a verdade, e brinquei com vocês, a laranjeira está se importando com o limoeiro está falando: "Nossa, a laranja deu muito mais laranja esse ano, o que que será que ela está fazendo? Com quem que será que ela está saindo?", né. E o limão produzindo pouco, deve estar, sei lá o que que aconteceu com esse limão. A natureza não é assim. E você é a natureza e você só se esqueceu de que é a natureza. E basta com que você se compreenda, se reconheça, se ame profundamente para compreender que você tem características próprias suas e que pouco importa se você é mais ou menos, se é mais bonito, mais feio, mais inteligente, menos feio, se tem mais, se tem menos, isso não importa. Isso só importa a quem está preocupado com isso. E faz parte do dom da travessia, da liberação desse gate-gate, paragate, a exposição. Você só vai vencer-se vencendo-se. Não existe outra forma. Foi o tempo em que sua mãe te dava a mão e falava: "Vamos, filha, não se importa com o que os outros estão falando, você é muito melhor do que eles". Talvez você tenha ouvido muito isso, e isso fez com que você realmente acreditasse numa ilusão, e você viu que talvez você não seja tão melhor assim, e tá tudo bem. Cada um é bom numa coisa. "Ah, mas tem gente que não é bom em nada". Uai, então se torna bom em alguma coisa, pelo amor de Deus. Assovia e chupa cana. A vida é assim, ela acontece desse jeito. A vida se funde naquilo que temos de melhor, que é nós mesmos. Se você for tentar descobrir algo que não é você, você vai ficar a vida inteira equilibrando pratos. Colocar aqui que 100% hoje é mulher. Prato da mulher perfeita, da mãe perfeita, da esposa perfeita, da trabalhadora perfeita, da feminista perfeita, da machista perfeita, sei lá de quem perfeita, da perfeita, da política perfeita, da juíza perfeita, enfim. Você vai ficar equilibrando pratos a sua vida inteira para que você sirva na sua louça inglesa pessoas que não estão nem aí para isso, que a função da maioria dessas pessoas hoje é criticar os outros e julgar, porque só criticar não basta, tem que julgar também. Então, como liberar o medo de me expor? Basta imaginar que você é um canarim ou uma flor que você goste. E você se imagina sendo essa flor. O que essa flor faria?
essa flor aproveitaria cada oportunidade para cumprir o seu papel, a sua função nesse planeta. No meio do asfalto, um fiozinho de raiz dela iria encontrar um ponto de terra e uma gota de água para que ela florescesse no asfalto. Verdade ou mentira? No muro, no asfalto, na pedra, no sol, na chuva, dentro d'água, fora d'água, em cima de uma árvore. Ela encontraria e se liberaria de si mesma, como fonte primordial da criação que ela já é, porque em cada semente está contida uma floresta inteira. Ela aproveitaria cada oportunidade para ser ela mesma. Ah, mas é porque meu filho, ah, mas é porque meu neto, ah, mas é porque meu trabalho, ah, mas perca o tempo na vida que você quiser. Continue perdendo. A vida é sua mesmo. Continue perdendo. A vida é sua. Ah, porque meu companheiro, ah, porque eu não sei o quê, ah, continue perdendo o tempo que você quiser na sua existência. Se você realmente quer liberar-se do medo, não é que você tenha que ser mal educada, não é que você tenha que perder a sua gentileza, a sua feminilidade, a sua graça de ave. Não, você não perde isso. Você ganha autenticidade. Você ganha perfeição de viver a própria existência, cumprindo a função da própria vida. Natural, de forma natural. Você não precisa sair falando não para todo mundo a partir de agora, não é isso. Você pode falar não, você pode falar sim, não tem problema. Você pode fazer um cafuné aqui, você pode ser gentil, você pode fazer essas coisas todas. O que você não pode fazer é passar por cima de você mesma para cumprir um papel. Aí é muito ruim. É muito ruim quando a gente faz isso, né? A gente não pode passar por cima de nós mesmos nem dos nossos próprios valores. E aí, justamente esse é o medo. E se eu fizer isso, alguém ainda vai me querer por perto? Se eu for falar o que eu penso, você pode falar o que você pensa de inúmeras formas, inclusive não falar, né? Você pode mostrar com atitude, você pode mostrar com outras questões também. Mas liberar o medo de expor é justamente a atitude, na compreensão real de que você já é aquilo que você busca. E que, obviamente, dentro de uma sociedade o qual nós temos perdas e ganhos, porque estamos sob essa lei, precisamos compreender o que a gente perde e o que a gente ganha com a nossa atitude. Mas o que você não deve perder é a sua vida, a sua verdade e todos os valores que são inegociáveis para você. Se você perde isso, você perde a sua liberdade, e aí realmente você está fadado a ficar presa. Como fazer? Fazendo. Como me expor? Se expondo. Como falar? Falando. Como ser? Sendo. Como agir? Agindo. Só dessa forma. Ah, mas e aí o outro? O outro é o outro.
Mas se você se meteu numa de que o outro não pode deixar você falar, não pode deixar você agir, não pode falar o que você pensa, talvez eu pense que você deveria rever as suas companhias. Porque viver uma vida entupida deve ser muito difícil. Aí realmente não vai ter guru que vai te ajudar. Não tem mestre, não tem professor, não tem nada que vai ajudar você se você não quiser mudar, né? Então vou parafrasear novamente e aí finalizo com o padre Arnaldo Jansen, que eu sempre faço algumas citações dele, vou fazer outra agora. Vence quem se vence. E é dessa forma que a gente tem que viver. Então, se nós temos algo dentro de nós que é um gargalo, que é uma dificuldade, que é um desafio, nós precisamos colocar isso para fora. Colocar isso para fora pelo medo, briga, raiva, rancor, ironia, inveja, né, mágoa, enfim, falta de perdão. Isso é o medo que expõe. Agora, a soma só vai vir a partir do momento que você tem essa compreensão de que a sua exposição ela está vindo para algo melhor, para algo que realmente faz sentido, para algo que traga comunhão, proposta, desenvolvimento, amor. Então, essa chave traz essa mudança dessa chave, dessa oportunidade dessa chave, para que a gente possa comungar juntos de uma oportunidade de mudança. Essa é a virada de chave. A mesma coisa pode ser dito de formas diferentes, pode ser expressado de forma diferente, mas isso só vai ser dito, expressado e compreendido pelo outro de forma diferente quando nós tivermos essa compreensão dentro de nós. Se eu tenho medo do julgamento, é porque eu julgo. Se eu tenho medo do que o outro vai falar, é porque eu tenho medo. E era isso que eu estava trazendo desde o início desse espelhamento para prepará-los para esse ponto. O pavão, puro simplesmente, ele abre o rabão dele todo maravilhoso. Ele olha para o lado, tem lá a galinha da Angola. Você acha que ele tá aí para a galinha da Angola, que não tem aquele rabo daquele tamanho? Ele não tá nem aí. A função dele é essa. A natureza age de acordo com a sua função. Haja você de acordo consigo. E quando você abrir esse rabão de pavão, vou finalizar aqui, né? Fechando o parênteses, né? Abrir o seu rabão de pavão, tenha certeza de que se você tem a consciência de que esse é o seu eu natural, nada disso vai subjugar alguém, ou impor algo a alguém, ou fazer mal para alguém, porque é quem você é. É quem você é. Não tem esforço, entende? Não tem esforço em ser algo ali, em querer mostrar, em querer usurpar. Não há maldade naquilo, porque aquilo é quem você é. Aquilo é a pura verdade sendo exercida em si próprio. Então não há medo na exposição. Não há medo na exposição, muito pelo contrário. Você deve ter um altar na sua casa com dizeres garrafais, assim, altar da vulnerabilidade. Tudo aquilo que eu tenho dentro de mim está nesse altar. Tudo aquilo. O que eu não quero falar, o que eu não quero dizer, o que eu não quero ver, está nesse altar. Tudo isso, nesse altar da vulnerabilidade. Então coloca todo esse seu medo nesse altar da vulnerabilidade. E coloca todo o seu amor ali, de tudo aquilo que você gostaria de ser, de tudo aquilo que você gostaria de expressar,
de tudo aquilo que está engasgado em você, coloca neste altar e pede para que essa flor se abra, porque somente com a abertura dessa flor você viverá plenamente ausente de medo. And so it is. E por hoje é só, pessoal. E por hoje é só. Mas é um só bom. Não sabão, não, é um só bom. Então, muito agradecido. Semana que vem, sem ser essa na outra, né? Deixa eu só parar de gravar. Gratidão.